ele falou: veio a mão do Senhor e me levou até um vale. Veio a mão do Senhor e me levou até um vale. Me pôs no meio. Irmão, presta atenção nisso aqui. Me pôs no meio de um vale e me fez passar em volta do vale. Por que passar em volta? Porque a intenção do Senhor, Cris, não é te levar para o vale para você parar de orar. A intenção do Senhor, irmão Cícero, não é te colocar no vale para você parar de vir para a igreja, não. Para você parar de jejuar, para você parar de consagrar, não. A intenção do Senhor, ainda que seja te levar para o vale, é para você se movimentar. É para que você ande. Ele leva o profeta Ezequiel até o vale e faz ele andar. Você não vê o texto dizendo assim: Ezequiel quer andar, não. Você não diz o texto dizendo que Ezequiel pediu para ir para o vale, não. É a mão do Senhor que leva o profeta para o vale e lá te faz andar. Porque ainda que você esteja no vale, tu vai continuar andando. Ainda que você esteja no vale, tu vai continuar orando. Ainda que você esteja no vale, você vai continuar buscando. Ainda que você esteja no vale, a tua família não esteja servindo ao Senhor, você vai continuar vindo. Está difícil, mas você está vindo. As coisas em casa não estão legal, mas você está vindo. Por quê? Porque a intenção do Senhor é te fazer andar. Ele te leva para o vale, mas Ele não te abandona lá. Ele te leva para o vale, mas Ele não te deixa sozinho. E o profeta vai dizer assim, ó: Ele me fez passar. Esse passar é caminhar, irmão. Porque vale não é lugar de ficar parado, não. Vale é lugar de caminhar. Vale não é lugar de crente morrer, não. Vale é lugar de caminhar. Por isso que o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale. Ele não vai dizer ainda que eu morresse, ainda que eu me... Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque independente do vale, o Senhor está comigo. Porque independente da situação, o Senhor está com a igreja. Ele vai me dizer assim, ó: e me fez passar em volta deles. Em volta de quem? Dos ossos. Como estavam os ossos? Sequíssimos. Isaac, não era seco, é sequíssimos. Porque seco é uma coisa. Sequíssimos, eu creio que a gente pode dobrar, a gente pode estar desfazendo, mas é muito seco. Então, ele vai dizer, ó: ele me fez passar em volta desses ossos. Mas eu preciso que você entenda que esses ossos não eram qualquer tipo de ossos, não. Esses ossos simbolizavam a nação de Israel. Esses ossos simbolizavam a condição espiritual de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus, o povo que outrora batalhava e vencia a guerra, o povo que outrora passou pelo meio do mar, o povo que outrora recebeu milagres das mãos do Senhor, viu Deus trovejar dos céus e conceder a vitória para esse povo. Agora esse povo está sequíssimo. Ezequiel sabe que ele está sequíssimo, mas ele caminha em volta. Ele não caminha por cima, ele não pisa nos ossos, porque os ossos simbolizam aqueles que pararam. Os ossos simbolizam aqueles que hoje estão parados, estão cansados. Ezequiel está vendo, está entendendo. Estão cansados, mas continua sendo da minha família. Estão secos, mas continua sendo irmão. Está sequíssimo, mas continua fazendo parte da minha família. Por quê? Porque Ezequiel não é chamado para pisar em ninguém. Ezequiel é chamado para levantar. Ezequiel não é chamado para pisar, para maltratar, não. Ezequiel é chamado para profetizar, não. Esse Ezequiel, ele entende o chamado dele. Ele é chamado para profetizar. Entenda o verso 3, onde ele vai dizer assim: e me disse, quem disse? O Senhor:
Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Deus leva Ezequiel numa situação difícil, algo que ele nunca passou. E depois ele pergunta: essa situação pode mudar? Essa família pode reviver? Esse casamento pode se levantar? Esse ministério pode dar uma reviravolta? Esta porta pode voltar a se abrir? Porque tem momentos que o Senhor nos faz perguntas que nós não sabemos respostas. Porque tem momentos que o Senhor nos coloca diante de situação que nós não sabemos o que fazer. E Ezequiel vai dizer: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu não sei a solução para a minha situação, mas tu sabes. Senhor, eu não sei como é que o meu filho vai voltar para Jesus, mas tu sabes. Eu não sei como é que vai sair a causa da frente daquele advogado, mas tu sabes. Eu não sei como é que a porta vai se abrir, mas tu sabes, porque ele reconhece que todo o poder está nas mãos do Senhor, que toda a autoridade está nas mãos do Senhor, que toda a autoridade, todo o poder está nas mãos daquele que levou para o vale, mas também acompanhou o vale. Ele reconhece, ele fala assim: eu não sei, mas tu sabes. Eu vejo Deus passando a bola para Ezequiel. Ezequiel passa para Deus de novo. Fala: não, aí não é comigo. Tu sabes. Então Deus vai dizer assim: profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. Profetiza sobre essa situação. Profetiza sobre a construção. Tem mais alguma coisa impossível aqui? Profetiza sobre a família. Profetiza sobre o trabalho. Profetiza sobre o casamento. Ele está dizendo: profetiza sobre aquilo que você acha que não tem jeito. Ele está dizendo: sobre a minha voz você vai profetizar nesse momento. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Deus maravilhoso. Profetiza, Marcelo. Irmão, entenda uma coisa aqui. Se Ezequiel ele caminha e volta, é porque os ossos estão por cima, é porque os ossos estão expostos, e Deus ele não expõe. Presta atenção nisso aqui, irmão, que eu estou aprendendo junto contigo. Deus ele não expõe os ossos para envergonhar a nação de Israel, não. Ele não expõe os ossos para envergonhar aquele povo, não. Ele expõe os ossos para que Ezequiel possa profetizar aonde tem que ser profetizado. Porque isso aqui talvez pode ser resposta de oração para alguém. Porque talvez Deus expôs uma amizade. Deus expôs alguma coisa que você pensou assim: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Talvez você foi traído, foi enganado. Você tem que perguntar assim: Senhor, você é meu amigo, por que o Senhor permitiu? O Senhor não faz isso para envergonhar, não. O Senhor, ele expõe o problema para que você ore na situação correta, na área correta. Porque talvez você está clamando há tantos meses, há tantos anos, e não sabe aonde profetizar na área correta, no problema correto. Mas nesta noite o Senhor vai expor algumas coisas. O Senhor vai descortinar alguns problemas no mundo espiritual, para que você coloque a sua mão dentro da sua casa e comece a profetizar. Lá no trabalho e comece a profetizar. Porque até agora você não sabia o que fazer. Mas nesta noite o Senhor está abrindo olhos espirituais de algumas pessoas aqui dizendo: profetiza, 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 profetiza no meio da ressurreição. Porque aquilo que está morto, através da minha palavra, vai ressuscitar. Aleluia. E eu vou terminar, irmão. Profetiza sobre isso, Ezequiel. Porque quando Deus mostra alguém para você, alguma coisa, para a senhora, para o Senhor, para mim, não é para que nós possamos apontar, não.
Porque para apontar tem muita gente aí, apontar aquele que caiu, terminar de derrubar aquele que está sem força. Quando Ele nos mostra, é para que nós possamos profetizar. Profetize, porque chamado para profetizar a senhora foi, chamado para levantar a senhora foi, chamado para edificar. Não foi chamado para acusar, não, para colocar o dedo na ferida daquele que errou, não, porque isso aí já tem muito aí fora. Chamados foram à igreja para edificar, para levantar o caído, para estender a mão para aqueles que já foram, que deixaram, que ninguém mais quer ajudar. Por isso que o Senhor fala para Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Assim diz o Senhor. Se fosse Ezequiel falando, Marcelo, não teria resultado. Se fosse Ezequiel falando, irmão Cícero, não ia nem se mover. Mas assim diz o Senhor. Porque o homem, ele pode prometer e pode não cumprir. A mulher pode prometer e pode esquecer. Mas aquele que fez a promessa para a sua casa, aquele que fez a promessa para a sua vida, para a vida espiritual, financeira, conjugal e profissional, ele é fiel para terminar, ele é fiel para concluir. O homem esquece, o homem abandona, o homem mente, mas o Deus que nós servimos, ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Profetiza, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito, ó espírito, e vivereis. Porque tem gente que até está vivendo, mas já está sem o espírito. Tem gente que está andando por aí dia e noite, irmão Cícero. Sai do boteco do Zé e vai para o boteco do João. Sai do boteco da Maria e vai para o boteco do José. Por quê? Porque está vazio. Estão tentando preencher este vazio com coisas desta terra. E como é que eu vou preencher a minha alma, que é algo do céu, com coisas da terra? Não é possível. Por isso tem pessoa que bebe a noite inteira e nunca está bom. Por isso que tem pessoa que cheira a noite inteira, e quanto mais ela cheira, mais ela quer cheirar, porque ela quer saciar o vazio que elas têm na alma. Mas o vazio é tão grande que só Deus pode preencher, Manaí. O vazio é tão grande que só Deus pode preencher. E por isso que o Senhor diz assim: eu colocarei o Espírito e então viverás. Porque sem o Espírito não dá para viver. Sem a presença não dá para viver. Como não se lembrar de Davi? Senhor, me retire o exército, retire o tesouro, retire o palácio, mas não retire a sua presença. E Ezequiel vai dizer assim: então profetizei como me deu ordem. Perceba que Ezequiel é profeta, mas ele é obediente. Porque a profecia e a obediência, elas precisam andar lado a lado. Porque não dá para ser profeta e não ser obediente. Não dá para ser pastor e não ser obediente. Não dá para ser jovem e não ser obediente. Porque pode cantar bem, mas se não for obediente, de nada adianta. Pode pregar muito bem, mas se não respeitar, nada adianta. Pode ter todos os dons, mas se não for obediente, de nada adianta. Porque imagina, se ele profetiza do jeito dele, e não como o Senhor ordenou, irmã Leonel. Eu profetizei como me foi dado ordem. E houve um ruído. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Preste atenção que ele não termina de profetizar, mas enquanto ele profetizava, ele ouve um ruído. Porque enquanto você está aqui nesta noite, profetizando sobre a sua família, o Senhor está movendo coisas ao seu favor. Enquanto você está aqui profetizando, dizendo: eu estou aqui, mas a minha casa está nas mãos do Senhor. Eu estou aqui, o meu filho não serve ao Senhor,
coisas pequenas, irmão Paulo. Ele ouve um ruído. Talvez você vai sair daqui nesta noite e vai chegar na sua casa e nada vai virar assim do dia para a noite. Mas você vai ver que algumas coisinhas do Senhor começou a mudar. Algumas coisinhas pequenininhas. Aquele que não queria vir para o culto vai começar a perguntar: que hora que é o culto? O que foi pregado? Que dia que tem culto? Como é que vai ser? Aos pouquinhos, enquanto você profetiza, o Senhor faz a obra. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, e eis que fez um reboliço. Preste atenção, ele obedece e profetiza. Primeiro vem o ruído, e depois vem o reboliço. Primeiro vem o ruído, e depois vem o reboliço. Porque Deus, Ele começa das coisas pequenas. E talvez você tenha dito: Senhor, mas eu sou tão pequeno, não vai dar certo. O Senhor está dizendo: eu uso coisas pequenas. Talvez você tenha dito: Senhor, mas a minha força é tão pequena. Ele vai dizer: é na força pequena sua que a minha força se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que a minha força vai se aperfeiçoar. Talvez você não tenha forças para orar. Talvez você não tenha forças hoje para buscar. Mas continua buscando, continua intercedendo, continua fazendo planos enquanto ainda não chegou. Continua planejando, continua colocando na ponta da caneta. Porque aos pouquinhos Ele vai fazendo. Enquanto tu escreve e profetiza, Ele vai fazendo a obra. Ele vai fazendo o reboliço. E os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Pastor Bruno, por que ele começa pelo osso? Porque não adianta ter carne se não tiver osso. O osso